Você sabe trabalhar com raiz complexa? No colégio, quando o delta da equação de Bhaskara estava negativo, a gente falava que não existia raiz, né? Não existia raiz real, e depois você parava de fazer o exercício. Mas você não está no colégio mais. Agora você está na faculdade. Aqui é outro mundo, galera. Você passar em cálculo de primeira, você não pode ficar assustar quando aparecer um raiz de menos 4, não. Raiz de menos 4, você separa em raiz de menos 1 vezes a raiz de 4. Raiz de 4 é 2. E esse raiz de menos 1, a gente simplesmente chama isso aí de i e continua fazendo a conta. Isso são os números complexos. E isso cai em cálculo. Tem limite derivado integral de números complexos também. Aqui em equações diferenciais, a gente trabalha muito com números complexos. Enfim, vou resolver essa equação aqui do segundo grau, usando Bhaskara, e vocês vão perceber que o delta é negativo, só que aí a gente vai encontrar as raízes complexas. A gente não vai falar que as raízes não existem mais. Porque assim, dica aí para você passar em cálculo de primeira. Tá vendo que esse polinômio tem grau 2? Então ele tem duas raízes. Sempre vai ter duas raízes. Podem ser duas raízes iguais. Por exemplo, uma raiz é 2, a outra raiz é 3. É uma opção. A outra opção é a primeira raiz ser 10 e a segunda raiz também ser 10. Aí muita gente erra isso, porque quando são duas raízes iguais, parece que tem uma raiz só. Entendeu? E quando você tem números, tem raízes complexas, muita gente fala que não existe raiz, não tem raiz nenhuma. Na verdade, tem raiz, só que essa raiz está na forma de números complexos. Então, por exemplo, a resposta pode ser 1 mais i e a outra pode ser 1 menos i. Então, se o polinômio tem grau 2, sempre tem duas raízes. Elas podem ser diferentes, podem ser iguais, podem ser complexas, mas sempre tem duas. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque pensou que só porque tem duas raízes iguais, vai falar que tem uma raiz só. Ou então só porque a raiz é complexa, fala que não tem raiz. Nada disso. Se o polinômio é grau 2, sempre tem duas raízes. Se o polinômio é grau 3, sempre vai ter 3 raízes. E assim por diante, né? Essa é uma matéria de álgebra chamada polinômios. Mas bora resolver essa questão aí. Primeiro eu calculo delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 4, né? Então fica menos 4 ao quadrado. Menos 4 que multiplica o a. O a é 1. E o c é 8. Você sabe identificar o a, o b e o c? Isso é fácil, mas eu sei que tem aluno que não sabe fazer isso. Então presta atenção. É 1x2 menos 4x mais 8 igual a 0. O que multiplica o x2 é o a. O que multiplica o x é o b. E o que multiplica o 8 é o c. Então não adianta nada você saber a equação de Bhaskara, mas errar, né? Quem é o a, quem é o b, quem é o c. Você passar em cálculo de primeira não é só decorar as formas. Você tem que saber substituir. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 8, que é 32. O vezes 1 faz diferença, né? Quanto que é 16 menos 32? Vai dar menos 16. Aí depois vem a próxima etapa, que é calcular a raiz do delta. Quanto que é a raiz de menos 16? Aí, é o que acontece lá no colégio. A maioria dos alunos fala assim, ó, isso aqui não existe, raiz negativa não existe. Na verdade, existe sim. Basicamente, você separa a parte negativa da parte positiva. Então fica menos 1, raiz de 16. Raiz de 16 é 4. E o raiz de menos 1, a gente chama de i. Sacou? Só isso. O raiz de menos 1, que não existe, não é um número real, a gente substitui por esse termo i. É um número imaginário. Beleza. Então essa é a raiz de delta. Aí agora a gente vai para a última etapa, que é calcular as raízes. Como que calcula a raiz do segundo grau? Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Menos b
Então vai ficar menos 4. Menos 4. Mais ou menos raiz de delta, que é 4i. Dividido por 2a. Nesse caso, o a é 1. Então, em cima, menos com menos dá mais. Em cima eu tenho 4, mais ou menos 4i. E embaixo, 2 vezes 1 dá 2. Para facilitar, eu posso simplificar um pouco. Né? É importante, para você passar em cálculo de primeira, saber simplificar, colocar em evidência. Em cima tem um termo comum, que é o 4. Então, põe o 4 em evidência, vai ficar 4, que multiplica 1 mais ou menos i. Agora que o 4 está em evidência, eu consigo dividir 4 por 2, vai dar 2. Então, a resposta é 2, 1 mais ou menos i. Beleza? Muita gente faz isso aqui, ó. Corta o 2 com o 4. Você não pode cortar na soma, tá? Esse é um erro muito comum. É tipo 4 mais x sobre x. Aí muita gente vem aqui e corta o x. Para você passar em cálculo de primeira, tem que ter uma noção de matemática básica também. Você não pode cortar somas. Por isso que colocar em evidência, né, saber os produtos notáveis é importante. Você coloca em vários produtos, porque quando é produto você consegue cortar. Quando é soma, não pode cortar. Enfim, multiplique todo mundo por 2 aqui. Vai ficar 2 mais ou menos 2i. Essa é a resposta. Então, para com esse negócio de que não existe raiz. A equação de segundo grau, delta negativa, não tem raiz. Não tem raiz real, mas tem raiz complexa. Toda equação de segundo grau vai ter duas raízes. Então, aqui, a resposta é 2 mais ou menos i. Essa tem duas raízes, né? Você tem a raiz 2 mais 2i e você tem a raiz 2 menos 2i.